Paz do Senhor a todos, estamos aí com a aula número 9. Já peço perdão pelo barulho, por tudo que for ocorrer aqui, porque nós estamos na avenida, como vocês já sabem, e tem uma igreja quase aqui na frente também. E hoje tem a participação aqui, o assunto é ética cristã e a sexualidade. Pedindo perdão também na minha garganta, um pouco gripado, e também depois do retiro do Adonai, que eu pedi oração para vocês. Foi tremendo aquele retiro, foi uma benção. Mas hoje, além do Matheus Felipe que está filmando, tem a participação dos adolescentes, aqui alguns adolescentes. Eu vou chamar eles para mostrar para vocês. Até esses dias eu mostrei o Matheus, né, numa aula lá, e o Matheus deu um sinal lá, e o pessoal... Vou chamar a Juliana, que ela já está se cutucando ali. A Juliana Soares é a primeira que vai aparecer a imagem aqui. Vem aqui, Juliana, bem rapidinho. Depois o Ellison. Essa é a Juliana, ela vai estar participando da aula. O Ellison também, que estava cutucando a Juliana, ele vai participar da aula também. Isso daí é só para dar um... Né, olha lá, o Ellison sempre tem me ajudado também nas filmagens, vocês já conhecem. O Gabriel Mustafa vem aqui. Gabriel Mustafa vem correndinho, porque a filmagem é bem curtinha. Gabriel Mustafa. Matheus Henrique vem aqui. O Matheus Henrique vem aqui. Hoje é a nossa escola de pregadores, aí tem os pregadores aqui. Tá o Reidner aqui. O Reidner tá rindo lá já. O Reidner aqui também. Tudo pessoal aí que prega. Tá bom? Vocês querem vir também? O Vitor. O Vitor vem aqui. O Vitor tá aqui. Se abaixa um pouquinho, Vitor. Assim, fica baixinho. Não. Aí. O Vitor aqui. Jeremias. O Jeremias que tá aqui. Tem uma turminha aqui. O Jeremias. O Cauã. O Cauã é a primeira vez que vem nas escolas aqui também. O Cauã. E a Ana Mazo que tá vindo aqui também. Acho que... Ana Mazo. Todo esse pessoal que vai estar ouvindo a aula que a gente... É pré-aula, na verdade, porque essa é a turma da classe Felipe, quase todos eles são da classe Felipe, que nós vamos ter no domingo a aula, mas já vamos adiantar que domingo vai ser um pouco diferente. Lembrando que eu vou fazer hoje não, amanhã vou já fazer os slides para essa aula, você só pedir no vídeo, abaixo do vídeo ali, peça. E na descrição também temos aula ali com aula para adultos com o presbítero Márcio Mainardes. Você vai ali no link e tem a aula de adultos que ele já postou, na verdade. Eu que estou atrasado com essa aula, foi por causa da gripe, foi por causa da voz, foi por causa de tudo. E vamos lá. Lição número 9. Ética cristã e a sexualidade. Primeiro versículo que diz aqui na aula é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Antes, Matheus Felipe, quanto tempo falta aí? Que tem? 26. Então vem aqui, faltou você aparecer aqui quietinho. Esse é o Matheus, esse é o Matheus Felipe, meu filho, que você já conhece. Tá. Olha o texto aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Olha o que diz. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, quando nós falamos em corpo, nosso corpo é o que mesmo? Pode falar, tem que não aqui. É o quê? Templo do Espírito Santo. Vocês viram que eles são afiados, essa turma aqui, né? Templo do Espírito Santo. Então, quando fala do pecado de prostituição, está pecando aqui, como diz, contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo escreve aqui aos Coríntios, essa primeira carta, falando isso. E quando nós falamos em prostituição, algumas pessoas pensam que a prostituição é que você vai pagar e vai se prostituir. Não. A prostituição é o ato em si. E que a lição vai tratar a respeito, tanto de fornicação como de adultério. Só lembrando que o adultério é quando uma pessoa casada pratica o ato sexual com outra pessoa, que de repente, mesmo sendo solteira outra pessoa ou casada, independente disso, o casado que praticou o ato fora do seu casamento, é um adultério. O solteiro que pratica o ato sexual, ele está fornicando. É o ato de fornicação. Então existe a fornicação e existe também o adultério. É claro que a lição vai tratar sobre isso. Então não é algo que foi pago para fazer, não. Prostituição, então pecou contra o corpo. Diz aqui, sintetizando a lição. Na lição deste domingo falaremos de um assunto que está em todos os lugares,
sexualidade. Vamos definir o que é sexualidade e seus contornos à luz da Bíblia. Pois em um mundo dominado pelo erotismo, a cada dia pode parecer que a Bíblia condena o sexo e tem como algo imundo. Erotismo, alguém lembra do amor, o que mesmo? Vamos lá, amor? Eu vou perguntar só o que eu sei que vocês sabem. O amor é eros aí. Erotismo, eros veio do erotismo. Então, o mundo que nós vivemos, que eles vivem aqui, que os adolescentes vivem, é um mundo, na verdade, que eu sempre falo sobre o relativismo, e nessa vida sexual também é um mundo em que pode tudo. Os programas de televisão, eles estão recheados de pornografia. A pornografia, alguém acha que é uma mulher nua ou um homem nu aparecer, mas simplesmente a atitude em demonstrar que vai praticar o sexo, isso é pornografia dentro da televisão. Então, quando alguém, mesmo que não apareça um corpo nu, mas dá a entender que vai praticar o sexo, que vai praticar a fornicação, o adultério, já significa pornografia. As novelas estão recheadas de pornografia. As propagandas de cerveja ou de carro, sempre tem uma mulher lá, bonita, que o cara do carro sempre vai achar que vai, na linguagem deles, do mundo, vai pegar. Então, na verdade, já passa isso, já é um ato de pornografia. Então, nós vivemos num mundo que jaz o maligno e que ataca a vida deles, dos adolescentes, a nossa, de todo mundo aí, para trazer para a pornografia. Aqui diz que a Bíblia condena o sexo, não. E o tem como algo imundo? Seria isso verdade? Claro que não. E é dentro dessa lição que nós vamos estudar. Só uma pesquisa aqui, ó, IBGE em 2012, quase 30% dos adolescentes entre 3 e 15 anos, que é quase a idade de todos que estão aqui, afirmaram já ter tido alguma relação sexual. Então, a maioria dos adolescentes de fora da igreja, maioria não, mas a pesquisa mostra que 30% tiveram uma relação sexual. E infelizmente dentro da igreja ocorre isso também. Alguns porque não são avisados que fornicação é pecado, outros porque não conseguem controlar a carne porque não estão tão bem espiritualmente assim. Mas o texto aqui diz, o distanciamento dos valores bíblicos e a banalização do sexo fazem que cada dia os brasileiros iniciem mais cedo a vida sexual. Qual que são os problemas disso? Problemas graves com isso. Doenças, gravidez, tudo antes do tempo. Então, há esse perigo, há esse problema, há esse grande problema aí por causa do sexo. Antes do casamento também. A aula vai começar. Diz aqui, o sexo, por uma cultura que banalizou o sexo e que não valoriza a virgindade nem a pureza. Então nós estamos vivendo numa sociedade que eles... é virgem? Nossa, que coisa antiga. Não é assim que alguns falam para os adolescentes aí na escola. Nossa, que quadrado você... mas é virgem ainda, credo. Então tem todo ocorre tudo isso. Então estamos numa sociedade que também não valoriza a pureza. Eu me separar do mundo, ser santo. Ser santo é ser quadrado. E é mentira. Quando nós nos separamos do mundo, vemos um bom exemplo o retiro. Nós nos preparamos para o retiro, Deus abençoa. Quando nós nos separamos do mundo e vamos no retiro buscar, Deus desce da glória dele ali para nós, para a nossa vida espiritual. Então, há essa diferença. Eu vou perguntar aqui, que a lição manda perguntar. Eu sei que vocês não estão aparecendo aqui por causa do som também, que vai ficar ruim. A minha voz não está ajudando. Olha a pergunta que eles mandam dizer. Algum de vocês já viram algum comercial, ou filme, ou programa de entretenimento, ou alguma música que estimulasse a sexualidade? Se você responder sim ou não, tem que ser alto. Sim. Todo mundo já viu? Sim. Algum filme? Sim. Que passa, por exemplo, na Globo? Tá. Esses dias até teve uma novela, há pouco tempo atrás aí, que tinha dois homens se beijando e eles mostraram um
muita coisa, eu acho que exageraram até, mas 2 homens ali praticando sexo. Que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, e ali versículo 27, por ali, fala a respeito do pecado, da sodomia, que fala do varão com varão, né, ou homem com homem, e a Globo estava ali passando em horário, que era o horário que criança estava acordada, para vocês terem ideia. Então, nós vivemos dentro de uma sociedade desse jeito. O que é sexualidade? De acordo com o dicionário Aurélio Online, sexualidade é a qualidade do que é sexual. A palavra está relacionada a fatores físicos, internos e externos, bem como emocionais, relacionados ao desejo sexual. Trataria a Bíblia deste assunto? Sexo não é algo condenado por Deus e que deve estar longe do cristão? É isso? Isso é verdade mesmo? Tópico 2. A distorção do sistema de comunicação. Só um aqui. A Bíblia ela não condena, ela condena o sexo fora do casamento ou antes do casamento. É algo que a gente precisa. A lição anterior falava de namoro, e o pessoal tem muita mania de ficar. E eu sempre digo, e tem até um vídeo sobre é proibido ficar. O ficar é pegar fogo. Não adianta. O Jeremias pode ir, fazer o quê? O se pegar é botar fogo, é botar lenha no fogo. Então o pessoal fica, não namora, já começa errado. O ficar já está ficando escondidinho. E por ficar escondidinho, ninguém está vendo. Fora de horário. Como assim fora de horário? À noite, 2 horas da manhã, estão ficando, se beijando, se agarrando. 3 horas da manhã. Aonde vai dar isso? Só pode acontecer algo, exceder aquilo que não deveria acontecer. Então, a Bíblia condena? A Bíblia não condena. A Bíblia condena, tudo me é lícito, mas tem tudo convém. Ah, eu estou ficando, tá errado, pecado. Ah, eu estou namorando, tá namorando, ótimo. Mas não é porque está namorando também que pode avançar o sinal. Não pode avançar o sinal. Tem que ter um controle. E esse autocontrole só nós vamos ter, tanto na minha idade como na de vocês, se nós tivermos a nossa vida na presença de Deus. Porque é o Espírito Santo que fala, Juninho, para aí. Fulano, para aí. É Ele que nos controla, é Ele que diz. Aí eu pego e falo assim, hoje não. E vou e erro. Então nós temos que ter todo esse cuidado, e os adolescentes todo esse cuidado, porque tem que vigiar. Eu já vi muito relato de meninas que me procuraram, porque como eu prego em várias igrejas, em vários lugares, e fora daquele Telêmaco também, então eu escuto relatos, eu posso comentar alguma coisa aqui que são relatos assim, complicados, mas eu já escutei menina que perdeu a virgindade e pegou uma enfermidade, uma doença. DST, né? Doença sexualmente transmitível. Já vi histórias assim, a menina perdeu a virgindade e ficou doente. Pegou uma doença no rapaz. Então, e já vi meninas que ficaram grávidas, novas, 16 anos já está amamentando, 15 anos já está amamentando, 14 anos já está amamentando. Então, há um grande problema. E a discussão é, fala-se isso dentro da igreja? Claro que sim. Vocês escutam isso na escola ou não? Ou ninguém fala palavrão lá, nada? Não, todo mundo com a auréola na cabeça na escola. Fala, né? Então, se nós não falamos para eles, ou dentro da igreja, o mundo vai falar e vai ensinar. O mundo vai ensinar que é certinho fornicar, que é certinho ficar trocando namorado todo dia, que é certinho fazer um rodízio. O único rodízio que eu sei que tem é de pizza, que eu gosto muito, por sinal. Todo mundo sabe que eu gosto de pizza. Mas tem gente que faz... eu também quero. Mas o pessoal faz rodízio de namorado, de namorada. Então isso é errado. Isso é errado para quem é crente, principalmente é errado. Tópico 2. Distorção do sistema de comunicação. As mídias como TV e internet espalham material pornográfico mundo afora, com acesso facilitado a todos. Na TV pode-se dizer que há certa restrição. Tem que dar uma risada aqui no vídeo. Restrição.
como eu falei, uma novela, 2 homens praticando sexo. Restrição. Então, é uma restrição. Eu acho que, na verdade, a televisão ela faz uma restrição quando nós pregamos a palavra. Quando nós falamos a verdade. Quando nós falamos que é pecado o homossexualismo, aí a TV tem uma restrição. Que é pecado o lesbianismo, aí a TV tem uma restrição. Então, na verdade, a mídia ela não tem tanta restrição assim, não. Diz aqui ainda, ó, em razão de normas para exibição do conteúdo, mas já existem canais especializados em pornografia e mesmo os programas para a família apresentam cenas de nudez que estimulam a sexualidade. Eu conheci adolescentes, conto para vocês, adolescentes viciados em pornografia. E o vício de pornografia é como o vício do crack. A pessoa precisa tomar mais uma dose. Estranho isso, né, para você que não entende. É estranho. A pessoa precisa de uma dose do quê? De imagem. Ela precisa ver a mulher nua, ou o rapaz nu, mas vamos falar de rapazes, rapazes viciados, que eu já conversei com rapazes viciados. Eles precisam ver a nudez da menina para saciar o desejo visual que ele tem, ou seja, o vício que ele tem, que é o vício parecido com o crack. Parece mentira isso, mas é verdade. Então nós precisamos ensinar que a partir do momento, e detalhe, a pessoa precisa, 8 horas da noite, deu 8 horas da noite, é igual alguém que tem depressão, 8 horas da noite começa a ter fobia, falta de ar. A pessoa viciada em pornografia, por exemplo, se for 8 horas da noite o horário dela, porque cada um tem um horário, deu 8 horas da noite, ela começa a ficar assim, e ela precisa pelo menos ver a imagem de uma mulher nua, e pronto. Entenderam? Então é sério isso, é muito sério. Mas voltando aqui, na internet o acesso é irrestrito, pois os usuários estão a um clique de consumir pornografia. Coloca lá a mulher nua e tal, apareceu. Esse é o problema. Então, nós vivemos numa sociedade difícil e precisamos entender sobre essa ética aqui na sexualidade, que é a ética qual que é? Esperar pelo casamento. A ética qual que é? Não olhar pornografia. A ética é não se masturbar. Se você vai olhar isso daqui, você vai acabar praticando a masturbação. Alguns falam sobre a história de Onan, lá do onanismo, que ele pecou, na verdade. Mas não vou entrar nesse assunto aqui, a gente até discutiu sobre esse assunto nos grupos aí no WhatsApp, mas aí vem a masturbação. Outro meio que espalha vídeos, fotos sexuais e de nudez são as redes sociais. No WhatsApp, meninas mandam mostrando os seios, ou às vezes até o corpo inteiro, para provocar os meninos, ou os meninos provocando as meninas, mas é mais comum as meninas provocar os meninos. Isso daí o que é? Isso daí foi um estímulo que teve assistindo alguma coisa. Tá? É algo que precisa ser tratado. Alguém entende como uma menina ou um menino assim? Ah, não presta, não. É algo que precisa de tratamento espiritual. Tratamento. Precisa barrar isso, parar isso. Então, eu não estou falando só com professores, não só com eles aqui também, mas estamos na rede social aí, no YouTube, no canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo, para você ser dependente de Cristo, não dependente do sexo, dependente da pornografia. É sério, assunto muito sério. Até o pessoal às vezes ri, por quê? Por que eles riem? Porque graças a Deus não estão com esse problema. Mas quem tem esse problema sofre muito. Fotos sexuais e de nudez são as redes sociais. Nela o usuário sente-se à vontade para consumir pornografia. A hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer. O diabo ele tem usado os meios, os sistemas, a internet, para entrar dentro dos lares, entrar dentro das famílias, entrar dentro do templo do Espírito Santo que somos nós, e destruir, arrebentar, arruinar com a vida espiritual nossa. Então, assim, os sistemas de comunicação, principalmente a internet, são meios eficazes para banalizar o sexo, distorcer o seu propósito bíblico. Daí nós vemos Romanos 12, 2. O que diz Romanos 12 e 2? Alguém consegue dizer aí? Para quê? Para não se conformar.
Oi? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você, para mim, para nós. Não vos conformeis. Tópico 3. O que diz as Escrituras? Deus celebrou a união do primeiro casal e deu-lhes uma ordem: frutificar e multiplicar, encher a terra. Adão e Eva. Então, essa foi a ordem aqui. Então, Deus não é contra essa vida sexual deles, mandou eles fazerem isso. Tá. Quando o escritor bíblico narra que Adão conheceu sua mulher e que ela concebeu, está dizendo que eles tiveram intimidade sexual. Então, pode ter o marido, o homem e a mulher, ter a intimidade sexual no casamento. Fora do casamento, não. Embora nós vemos que o mundo parece que todo mundo faz. Dá essa impressão, o mundo quer passar essa impressão, todo mundo faz. Mas não é. A Bíblia não condena os impulsos sexuais, mas o que as Escrituras ensinam sobre o sexo como criação divina é que deve ser apreciado somente no contexto do casamento. Depois fala aqui sobre provérbios, sobre cantares e mostra a união heterossexual. Então, homem com mulher, mulher com homem, não é homem com homem, como tem acontecido por aí. Paulo orienta os casais que satisfaçam os desejos do casal. Tanto Paulo não era casado, mas Paulo falava assim: se você for se abrasar, pegar fogo, incendiar, case. Na verdade é isso. Incendiou, pegou fogo, rapaziada, case. Meninado, case. Então é isso que ele ensina. Deus advertiu seu povo sobre um dos graves problemas dos cananitas. Esse problema era justamente a perversão sexual. Depois vai dizer em Levítico 18, versículo 1 e 20, toda a perversão que nós vemos falar. Até com animais, Deus condena. Tem gente que tem seus animaizinhos de estimação, não fora o pecado, mas não o animalzinho de estimação que se chama pecado, mas os animaizinhos também que praticam sexos com animais. Depois diz aqui que Davi adulterou com Batseba e matou o seu marido. E fala, mas ele se arrependeu. O que nós pregamos é que a pessoa deve se arrepender dos seus atos sexuais. Diz aqui, ainda destacamos 3 práticas sexuais cultivadas na cultura secular, mas condenadas por Deus. O adultério, que a gente já falou, a fornicação, que a gente já falou, e o homossexualismo, que diz em Levítico 18 e 22, Romanos 1, versículo 26 a 27. Mas, quais atos podem ser tidos como sexuais? Agora vocês vão ver algo aqui que nós vamos ler domingo, mas olha o que é também colocado como atos sexuais. Oral genital, que é o sexo oral, todo mundo já sabia disso. Eu já vou no B, mas eu vou pular pro C, depois eu vou pro B. C, genital com genital, que é o lesbianismo. E a penetração, todo mundo sabe que é o ato sexual, mas tem o B aqui, que chama a atenção, que fala assim, manual genital, que são carícias íntimas. Então, quando alguém pensa, praticou ato sexual, perdeu a virgindade, que diz aqui na lição. Não, as carícias também. Por quê? Alguém sabe me responder aí? Por que que as carícias, elas são pecados? Matheus Henrique, sabe? Alguém sabe me dizer? Gabriel? Vem aqui, então. Fala altinho daí, vem bem rapidinho, porque a aula tá acabando. Porque excita. Porque excita. Ou seja, porque continua pura a pessoa que faz isso? Não. Continua pura? Não, né? Tá bom. Qualquer dia ele vai fazer uma aula junto comigo. Vou chamar o Gabriel. Esses dias eu até ia chamar ele, né, Matheus? Mas eu vou chamar. Pessoal, porque aqui fala sobre pureza. A partir do momento que a pessoa troca carícias, quantos minutos? 5? Carícias. Ele está praticando o quê? Está atacando a vida, o templo do Espírito Santo. As carícias são pecado. É pecado aqui, ó. Então, tira, todos os outros, mas a carícia, tem adolescentes que não entendem que a carícia, não, mas eu vou usar a palavra que eles usam, tá? Me amassei e tal, mas não teve penetração. É pecado. É um pecado isso. Por quê? Porque o Espírito Santo se entristece. Mas o nosso Deus, ele nos perdoa também quando nós praticamos isso. Mas o que Jesus ensina? Vá e não peques mais.
vai, não faça mais. Então, de repente, você que está me assistindo aí pelo vídeo, praticou isso alguns dias atrás. Vai, não peque mais. Mas não adianta, eu pequei, Senhor, me arrependo. Amanhã, de novo, me arrependo. Amanhã, de novo, me arrependo. Precisa parar com isso. Precisa. Nosso Deus é misericordioso. Para aí, Ele quer uma vida correta diante dEle. Então, isso pode ser dito do ponto de vista técnico, humano, mas a pureza está comprometida. Então precisa ter pureza. 3:3 diz aqui, propósito do sexo, biblicamente, reprodução, unidade, estarem juntos os dois, e recriação, que está em Provérbios 5:18-19. Esses são os propósitos bíblicos. Olha o que pode ocorrer fora do propósito bíblico. Doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, aborto, sentimentos de culpa, abandono e o mais danoso, o pecado. Sentimento de culpa, você que está me assistindo, de repente, poxa, eu pequei, eu errei. E o diabo acusando. O sangue de Jesus te proteja, te cubra, que você venha ser liberto ou liberta, em nome de Jesus. Para com isso, pede perdão para o Senhor, e Ele vai mudar a tua vida realmente, você vai parar com isso. Propósito do sexo, já falei, guardando o órgão sexual mais poderoso que é? Cérebro. Porque quando você pratica a pornografia, o diabo acusa. O diabo começa a trabalhar. Os nossos olhos enxergam e olham. Então, se eu deixo de olhar a pornografia, menos mal para mim, ou algo a menos. Porque eu não estou olhando a pornografia. Então, já vai ser menos para mim. Eu não estou, como disse o Gabriel, excitando o corpo, olhando esse tipo de coisa. Então, pessoal, é isso que o Senhor nos chama a atenção. Daí, o tempo já está indo embora aqui, é necessário clamar a Deus para que o purifique, disciplina dos olhos, mente e coração, para que ande de acordo com o que é justo. E o 4, eu errei, o que fazer? Pede perdão. A Bíblia diz assim que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, como Davi se quebrantou. A palavra do Senhor afirma que Deus, o Deus de amor, é pronto a perdoar, Salmo 86:5, ou Salmo 51:17, que o Senhor está pronto para te perdoar. Fuja da imoralidade sexual, como José fugiu. E não peque contra o templo do Espírito Santo. Não peque contra o seu corpo. Essa é a aula. Hoje nós temos aula de pregadores aqui, mas abrimos espaço aqui porque eu preciso passar esse vídeo hoje. Mas que você venha entregar a tua vida para Jesus Cristo. Que você venha servir a Ele. O Senhor quer adolescentes sadios, espiritualmente falando. Pessoas sadias, espiritualmente falando. Ele quer pessoas firmes na presença dEle, santos. Ele quer que você venha sentir a presença do Espírito Santo. E eu vou falar bem a verdade para vocês aqui. Eu preferi que fosse escola de profetas hoje, porque, meu Deus, sinto a presença do Espírito Santo aqui. E eu sei, sentindo a presença do Espírito Santo, que Ele aprova o que eu estou falando, e que vocês, Ele aprova a vinda de vocês aqui também, porque o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha. Tem gente que já não acredita em mais nada, pessoal. Até tem um vídeo do nosso retiro lá, como diz a linguagem crentez, manto. Tem gente que já não acredita nisso, não acredita em pulo, não acredita em choro, não acredita em línguas estranhas, não acredita em batismo com o Espírito Santo, que é línguas estranhas, não acredita em nada mais. Eu acredito em tudo isso, eu acredito em cura, eu acredito em batismo com o Espírito Santo, eu acredito em libertação, que tem gente que não acredita mais. Alguém ficou endemoniado, corre, foge. Mas em nome de Jesus, seja o crente pentecostal que Jesus chamou você. Deus abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor.